Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você gosta de sociologia, gosta de debater temas políticos, sociais, contemporâneos importantes, se inscreve nesse canal que com certeza você vai gostar de alguma coisa que vai ver por aqui. E hoje, pessoas, o tema não é legal, o tema não é bacana, mas eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, principalmente no canal Sociologia. Mais uma vez presenciamos no Brasil cenas trágicas de violência, da nossa violência urbana. Hoje, dia 20 de 8 de 2019, um sequestrador foi morto pela polícia do Rio de Janeiro em um assalto/sequestro numa linha de ônibus. Essa história, o Rio de Janeiro, o Brasil tem um certo trauma com essa história, porque não é a primeira vez que acontece. Com toda certeza a população carioca e os brasileiros um pouquinho mais velhos lembraram de que houve algo parecido com isso nos anos 2000, o famoso sequestro do ônibus 174. Naquela época, o ocorrido terminou da pior maneira possível, com a morte de uma refém, com a morte do sequestrador e com a polícia do Rio de Janeiro sendo, digamos assim, desacreditada, porque a polícia cometeu vários erros, ao longo dessa operação. Tá cheia de reportagem no YouTube falando sobre isso, e inclusive tem um filme muito legal também chamado Ônibus 174, a Última Parada, que mostra um pouquinho dessa história. E novamente a história se repete. Agora, dessa vez, o desfecho dela continuou sendo triste, mas com toda certeza foi um desfecho muito melhor do que aquele que ocorreu no ano de 2000. Dessa vez a polícia conseguiu neutralizar a ameaça, conseguiu preservar a vida de todos os reféns do ônibus e eliminou o sequestrador. Pois bem, o que a gente pode tirar sobre isso? O que a gente pode refletir um pouquinho sobre isso e como essa história nos fala muito sobre o Brasil? Antes de continuar, não se esquece de se inscrever no canal e se está gostando do vídeo, deixar aquele like. E depois, se não gostar, tira o like lá no final, mas dá o like agora para não se esquecer. Um lá, nós vivemos num país extremamente violento. O discurso de combate à violência é um discurso que faz parte da cena política brasileira há muito tempo mesmo, desde o período antes da redemocratização, digamos assim. E esse discurso de combate à violência, de certa forma, ele é sequestrado por determinados partidos, por determinados políticos, se transforma num discurso fácil de campanha que mexe com os medos mais, digamos assim, os medos mais verdadeiros, mais honestos das pessoas, que é o medo de ir para o trabalho e não chegar até lá, de voltar para casa e não chegar em casa, enfim, de ser vítima dessa grande violência. E esse discurso da violência, geralmente, ele acaba apresentando respostas simples, respostas fáceis e erradas para problemas complexos. Sempre vai aparecer um político defendendo coisas como redução da maioridade penal, aumento da pena da criminalidade, implantação de pena de morte, ou armar o cidadão de bem. Todas as respostas fáceis de se compreender, que são captadas pelo cidadão médio brasileiro, mas no final das contas poucos dizem sobre as causas do nosso verdadeiro problema da violência. E recentemente esse discurso fácil e errado tem assumido tons cada vez mais catastróficos, cada vez mais selvagens, que faz a gente pensar que de fato o Brasil está doente. Pois bem, o sequestrador do ônibus chama-se William Augusto da Silva e tinha 20 anos, não tinha ficha criminal e provavelmente tinha alguns distúrbios psicóticos, pelo menos é o que fala o responsável pela operação do BOPE, E durante 3 horas a polícia do Rio de Janeiro tentou negociar com um assaltante, com o sequestrador. Ele chegou a liberar alguns reféns, mas se mostrava completamente fora de si, oferecendo riscos reais àquelas pessoas, o que levou a polícia do Rio de Janeiro a tomar a decisão de eliminar o assaltante. Até aí, aparentemente, a operação da polícia do Rio de Janeiro foi, digamos assim, eu não sou especialista em violência, mas aparentemente foi irrepreensível. A polícia agiu da melhor maneira possível e o resultado, diante das situações, foi o melhor resultado possível. Então nós devemos parabenizar a polícia do Rio de Janeiro pela atitude que ela teve e certamente a gente consegue ver que a polícia do Rio de Janeiro aprendeu muito com a tragédia do ônibus 174 alguns anos atrás. Mas o que choca nessa história não é a atitude da polícia, não é também a atitude da mídia, mas a atitude do governo do Rio de Janeiro e de alguns políticos extremistas, que aparentemente transformam a morte em uma política de Estado, transformam a morte em algo que deva ser comemorado. A gente conseguiu ver, então, o governador do Rio de Janeiro descendo do avião e comemorando como se tivesse feito um gol. O que há de se comemorar nisso?
Não há nada para comemorar nisso. Obviamente existem policiais ali, profissionais, que agiram da melhor maneira possível e merecem ser parabenizados. Mas há um jovem morto, há pessoas que passaram por um trauma que não mereceriam passar. E há políticos se aproveitando dessa história e tornando o Brasil um pouquinho menos civilizado e um pouquinho mais bárbaro do que era ontem. E isso é algo que a gente deve lamentar muito. Esse é um canal de sociologia, mas é também um canal progressista, é também um canal preocupado com os valores da civilização e é um canal que olha para isso e fica assustado. Meu Deus, o Brasil está doente. Nós temos aqui uma doença de Brasil, quando a morte se transforma em política de Estado. E acompanhe, você que é inscrito recorrente nesse canal, ou que está chegando agora, dá uma acompanhada no número de mortes no Rio de Janeiro, como isso tem aumentado, inclusive como tem aumentado o número de mortes de pessoas inocentes, que são casos de execuções. E isso vai implicar também em outra coisa. A criminalidade carioca provavelmente vai, e no Brasil inteiro, vai agir com maior violência em relação à polícia. Então, ver um governador comemorando a morte de um bandido como se fosse um gol, vai implicar em mais ódio da criminalidade contra os policiais, vai colocar cada vez mais policiais em riscos. E aparentemente não se pensa nisso, porque o discurso político de combate à violência não é um discurso que se importa com a vida das pessoas. Nem com a vida do policial, nem com a vida do bandido. É um discurso que se importa apenas em ganhar a próxima eleição. É um discurso de poder. E isso é algo terrível. Você consegue imaginar um Brasil melhor saindo disso? Eu não consigo. Se você consegue, deixe aí nos comentários que eu quero entender por quê. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e valeu!